Ao jornal de hoje. Vem cá que o Grupo ND fez o primeiro de 3 seminários do projeto ND16 em 1, encontro que discutiu como as cidades vão estar preparadas lá em 2050, em especial Florianópolis, com os olhos bem voltados para a capital catarinense, que tem puxado essa carroça com muita, mas muita intensidade, rumo à tecnologia e também à sustentabilidade. Vamos ver. Realizado no auditório do Sebrae, na capital, o evento faz parte das comemorações dos 16 anos do jornal ND. Quando o Jornal Notícia do Dia faz 16 anos, a gente sabe da importância que o jornal tem, da relevância que ele tem para a cidade, das bandeiras que ele assume, as questões que ele, na verdade, consegue defender e contribuir para a melhoria da cidade e da sociedade. O propósito é fazer a união das pessoas que têm ideia e opiniões para poder construir um entendimento e, através disso, fazer com que a cidade venha cada vez mais pacificar-se com relação ao conjunto dos interesses comuns de todos. Juntos, arquitetos, empresários e consultores apontaram caminhos para superar os atuais desafios enfrentados pela capital. Na pauta, problemas relacionados à mobilidade e habitação. Para tirar essa cidade inteligente do papel, ainda é preciso levar em conta outra particularidade. Cerca de 60% do território de Florianópolis está em área de preservação. A construção dessa Florianópolis de 2050 depende também, segundo empresários, de unificar e padronizar leis. Um dos exemplos foi o atual plano diretor em discussão. O documento tem 348 artigos com regras. Nós temos que trabalhar hoje com as crianças para que a gente possa garantir o futuro de uma cidade que é cada vez mais tecnológica, um mundo cada vez mais virtual. Cuidar das pessoas mais idosas, que cada vez a pirâmide leva a um amadurecimento das pessoas. E para as pessoas em idade mediana, gerar oportunidade de trabalho e emprego, para que elas possam se adaptar às revoluções e evoluções que nós estamos sentindo nos dias atuais. Com mais de 500 mil habitantes em 2022, a projeção é que Florianópolis alcance 1 milhão de moradores até 2085. Estabelecer relações adequadas entre os aspectos ambientais, culturais, institucionais, econômicos e sociais é o que vai garantir uma cidade inteligente daqui a 3 décadas. Sem planejamento urbano, nós vamos continuar crescendo de forma desordenada. Florianópolis, evidentemente, tem muitos desafios, mas nós temos muitas oportunidades. Uma cidade mais inteligente, mais humana e mais sustentável. E com certeza com necessidade de destravarmos barreiras, poder público destravar barreiras para que a iniciativa privada possa oxigenar novos caminhos. Um dos participantes do seminário foi o arquiteto Ângelo Arruda. Ele falou sobre a importância de discutir e praticar o adensamento urbano e populacional aqui na nossa cidade. Vamos ouvi-lo. Se nós mantivermos a densidade que a gente tem hoje, baixa, espontânea, do jeito que está, para nós chegarmos a fazer uma urbanização correta, nós vamos precisar de 16 mil hectares e 6 bilhões de reais de dinheiro. Para nós fazermos a densidade correta, aquela que eu falei, nós vamos precisar de apenas 200 hectares e 1 bilhão e 200. Ou seja, a gente precisa de 5 vezes mais em dinheiro e precisamos de 80 vezes mais em área. Portanto, não temos outra saída que não seja discutir o adensamento, e o adensamento é o motor de todos os nossos problemas. É motor da habitação, é motor da mobilidade, é motor da segurança pública, é motor da construção civil, é motor do desenvolvimento, da moradia, do emprego, etc, etc. Outros grandes nomes também trouxeram análise, como o do arquiteto Dalmo Vieira, que falou sobre a importância de ocuparmos e valorizarmos o centro da cidade. Colocaria uma preocupação suplementar, é uma preocupação com todas as cidades do Brasil, que é a decadência da área central da cidade. O centro da cidade, quando nós comparamos com, digamos, eu sempre faço a comparação do tecido urbanístico com o biológico, porque nós temos funções, circulações, conexões, e o centro é a cara da cidade, é o cérebro da cidade e o coração da cidade. E ele precisa ser a nossa sala de estar, de convívio, o centro é de todos.
E é quase que único no mundo países com a significância do Brasil terem áreas centrais constantemente degradadas. Não vejo nada melhor para o centro histórico de Florianópolis do que alguma coisa como 2 a 3 mil famílias a mais morando no centro da cidade. Além da questão da moradia, não há como isso funcionar se não existir o empresariado pulsando, né? O empreendedor jogando energia. O empresário do ramo da construção civil, Walter Queires, comentou sobre o impacto positivo de revitalizarmos e ocuparmos as praças e os locais de lazer aqui da nossa cidade. Vamos ouvi-lo. A questão da permeabilidade visual, que é uma delas. Então, a gente, a partir da hora, e eu sempre costumo dizer que malandro é malandro na essência da palavra, ele sempre vai procurar o muro mais baixo para pular. E a hora que a gente tem um lugar revitalizado, um lugar limpo, um lugar prazeroso, o malandro, ele sai. Então, nós não conseguimos resolver o problema do mundo, mas certamente a gente consegue resolver o problema do bairro. E eu acho que dentro dessa possibilidade que a gente tem, de uma maneira, uma acupuntura, ou seja, de uma maneira bastante fracionada, mas que esses pontos podem ser interligados, eu acho que isso pode fazer com que uma cidade tenha reflexos extremamente positivos. A gente pode lembrar da Praça Governador Celso Ramos, que faz um link com a Praça do Quiosque, que muitos aqui conhecem, que faz um link com a Praça Getúlio Vargas, e por que não fazer um link também com a Praça do Monte Serra, que fica no Morro da Caixa. Existe outro ponto fundamental que foi tocado nesse encontro, que são as ocupações irregulares, né, em pauta com certeza nas grandes discussões e debates. O empresário Guilherme Grilo comentou sobre esse assunto. Contratar fiscalização, porque quando o coronel tem que entrar em cena, em algum conflito de invasão, coisa parecida, é porque a fiscalização lá atrás já falhou. Então ele chega na ponta, isso não deveria acontecer. Eu escutei hoje de manhã, com muita satisfação, que irão contratar drones agora para olhar uma invasão com mais agilidade, porque o fiscal ele tem que correr quilômetros e quilômetros para ver onde é que tem alguma invasão. E o drone realmente facilita muito isso. Mas o fiscal, não é que ele não atue, ele atua muito. A fiscalização em Florianópolis, os homens que atuam, são muito competentes, só que são pouquíssimos para uma área muito grande. Então, é muito importante que se contrate fiscalização, que bote a inteligência para funcionar no quesito dos drones. Um assunto também abordado no seminário foi a implementação do transporte marítimo. Quanto tempo a gente já discute isso por aqui? Quem falou sobre o assunto foi o engenheiro Eduardo Moreira, aqui no mesmo encontro. O trânsito está ruim nas duas pontes de concreto, agora com a adição da Ercílio Luz. Mas não é isso que interessa. O que nós temos que medir é como está a mobilidade das pessoas entre o continente e a ilha. E para esta pergunta, existe uma outra coisa que é tão importante quanto, que é o seguinte: barca. Não é tecnologia sofisticada, não precisa pôr fibra ótica nem nada disso. É saber o seguinte: como que uma tecnologia que funciona no Rio há mais de 100 anos, para vencer 14 quilômetros, a ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros, essa tecnologia que leva centenas de milhares de pessoas por dia, pessoas, não é carro não. Lembra que a pessoa desce do carro no continente, na origem, e vai para o outro lado para andar de transporte público. Então a gente tem que mudar o modelo mental. A cidade não é para o carro, é para as pessoas. A mobilidade é para as pessoas, não é mobilidade dos veículos. E o secretário de Segurança Pública da capital, Araújo Gomes, destacou quais são os desafios para o futuro de Florianópolis. Qual é o desafio para essa cidade de 2050 do ponto de vista de segurança? Em primeiro lugar, fazer com que o desenho dela e as dinâmicas que esse desenho produz tragam esse sentido de ordem que todos nós defendemos, baseados em qualidade de vida, uma possibilidade de convivência harmoniosa. A multicentralidade traz isso, o adensamento traz uma convivência que ajuda a isso, o mesclar os usos do território traz isso. Em segundo, toda uma camada que propicie que essa cidade sobreviva economicamente, num grau de prosperidade,
compatível com esse desenho urbano. E, por último, um grande desafio. Florianópolis tem vencido a guerra contra o crime, os indicadores não param de cair, apesar do crescimento da população, apesar dos tensionamentos que a gente tem, mas o crime de rua. E aí nós temos uma dimensão a pensar nessa cidade no futuro, que é a dimensão do crime entre quatro paredes. Como essa qualidade de vida entra na casa das pessoas para reduzir a violência doméstica, a violência contra crianças, a violência interpessoal em várias dimensões que acontece no espaço de intimidade. Agora, o passo mais importante de todos, né? A nossa habilidade, por meio da sabedoria, de colocarmos em prática todas essas grandes ideias que foram colocadas nesse debate fundamental, um pensamento lá na frente, e nem tão na frente assim.